Então vamos falar nesse quarto slide sobre nove outros grandes repertórios. Falamos no anterior sobre 6 grandes repertórios, né, de 6 grandes filósofos. Aqui nós vamos encontrar mais 9 filósofos, que também tem frases muito coerentes com o que a gente pode discutir na nossa redação. Né? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Aristóteles, que é um clássico, ele é clássico. Confúcio também é considerado clássico. Daí em diante você vai ter os mais modernos, é o caso de Helen Keller, Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau é o filósofo da teoria do sistema brasileiro e é francês, o sistema francês é parecido. E Thomas Hobbes, aqui no número 8, é nada mais nada menos do que o filósofo que trabalha o sistema americano ou inglês. Hein? Você tem Jean-Paul Sartre, muito conhecido como um grande filósofo mundial também. E o Einstein, apesar que ele seja um físico, mas ele tem umas posições muito interessantes sobre questões sociais. Então, passando pelo Aristóteles. Aristóteles faz essa frase aqui: a base da sociedade é a justiça. Então, de repente, você está falando de ética na tua redação. O tema é ética, né? Nada melhor do que aplicar de cara logo o Aristóteles. Tá? Segundo Aristóteles, a base da sociedade é a justiça. Aí você faz aquele comentário para poder justificar a tua posição sobre Aristóteles. Tá? O Confúcio disse: a cultura está acima da diferença da condição social. Ou seja, o que isso quer dizer? Pobre e rico têm direito à cultura, mas esse direito ele é intrínseco, ou seja, ele não é uma questão de uma sociedade que queira ou não queira. Né? Ou seja, o pobre ele pode se tornar um inteligente, o rico também. Assim como ricos podem se tornar gente bobas, tolas, ignorantes, e o pobre também. Entendeu? Então isso que ele quer dizer, o Confúcio. O Helen Keller disse: o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Bom, essa é aquela questão da discussão, não discutir para criar um debate, para criar uma guerra. A gente discute para a gente aprender. Então, ser tolerante é aceitar a posição, mesmo que seja contrária das pessoas. Né? Então, você vê, por exemplo, no Brasil hoje, que nós temos um embate entre a sociedade que está da direita e a sociedade que está na esquerda, que nós chamamos de polarização. Então, observe que muitas vezes a opinião de um e de outro entre si se torna intolerante. Ou seja, um não está aceitando mais a opinião do outro. Né? O Rousseau, ele diz o seguinte: o indivíduo é produto do meio no qual está inserido. O Rousseau tinha aquela ideia de que o ser humano ele nasce praticamente, ele nasce selvagem, e na sociedade ele pode melhorar diante dessa situação se você der liberdade para ele. Né? Então você é produto daquele meio. Você pode se tornar uma pessoa intelectual se você estiver no meio intelectual. Você pode se tornar uma pessoa ignorante se você estiver no meio de ignorante. Você pode se tornar uma pessoa ruim se você estiver no meio de uma pessoa ruim. Esse que era o pensamento dele, né? Que era bem conhecido como chamado bom selvagem. Muito aplicado isso naquela ideia do romantismo, tá bem? A liberdade não é para poder... Não, vamos falar do Sigmund Freud, né? Que o novo sempre despertou praticidade e resistência. O que vocês vão enfrentar numa redação é isso. Quando vocês forem falar no Enem, vocês vão ficar perplexos, claro. É uma coisa nova, talvez vocês nunca viram na vida. É por isso que nós fazemos simulados, é por isso que nós treinamos um pouquinho antes, né? O modo de a gente estudar, o modo de a gente fazer, com antecedência, é nos preparar. É uma preparação que você vai enfrentar futuramente, mas vai ser um novo para você. Então você sempre vai chegar lá um pouco perplexo, um pouco agoniado, como é que é. Mas se você treinar bastante com antecedência, pode ter certeza que você vai estar muito mais propício a aceitar essa mudança. Tá? Agora, o que foi que o Theodor Adorno fala? Liberdade não é poder escolher entre pretos e brancos, mas sim abominar esse tipo de proposta de escolha. Suponhamos que o tema redacional seja a questão do negro, a questão do afrodescendente, né, a questão da comunidade quilombola. Então, você falar uma frase que é uma frase que vai interagir muito bem com a temática. Né? Então, liberdade não é poder escolher entre preto e branco, mas sim abominar quem faz esse tipo de escolha, de forma nenhuma. Então, se você não for a favor dessa teoria, o que vai acontecer com a tua redação? Você vai ter uma posição que a gente chama de ferir os direitos humanos, vai perder ponto. Muitas das vezes o direito humano tira 0, tá? A mente se abre a uma nova ideia. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao estado natural. O Einstein, quando ele disse isso, ele estava naquela situação da seguinte, que é normal, é natural dentro da sociedade, né?
Quando você chega a um determinado patamar, você está muito mais culto diante de uma posição anterior, você não volta mais ao que é anterior. Ou seja, uma pessoa culta não volta a ser ignorante. Entendeu? Então, a sociedade é assim, um rico, ele está rico, ele vai mudar o pensamento dele quando ele era pobre. Nenhum cara rico precisa necessariamente como pobre, entendeu? Então, essa que é a posição do Astor, tá? Já o Thomas Hobbes, que eu falei para você, o teórico que trabalhou, que modificou, que codificou o sistema americano, é aquele que deixa as pessoas frias, não confiar nas pessoas que você não conhece. Então, Thomas diz, o homem é o lobo do homem, ou seja, não confie no homem. Essa também é a mesma técnica, é a mesma teoria que tem quem? Os judeus. Né? O judeu ele também não acredita numa outra pessoa, ou confia numa outra pessoa de cara. Não, é preciso você trabalhar, é preciso você entender primeiro, conhecer a pessoa para depois confiar. É por isso que os americanos tendem, o americano, o inglês, tende a ser um pouco mais frio com você. Né? Ele não vai abrir o sorriso para você logo de cara. Não, ele vai tentar te conhecer primeiro. Só assim que você vai ganhar a confiança dessa pessoa. O Brasil não, você sabe como o brasileiro ele é. O brasileiro ele abre o sorriso para todo mundo. Por isso que o brasileiro ele cai em golpe com muita facilidade. Ele tende a não desconfiar de ninguém. Essa é a teoria de Jean-Jacques Rousseau. Você tende a confiar nas pessoas, entendeu? Porque elas não nasceram dessa maneira. Elas foram transformadas em pessoas ruins ou pessoas boas. A violência, seja qual for a forma que ela se manifesta, é sempre uma derrota. Suponhamos que o tema redacional seja a violência na sociedade. Excelente de começar a trabalhar logo Jean-Jacques Rousseau, aliás, Jean Paul Sartre, que ele vai falar isso daí. A violência, seja de qualquer forma, ela já é uma derrota, ou seja, ela é ruim para a sociedade que nós tenhamos um indivíduo com pensamentos derrotistas, com pensamento terrorista, com pensamentos violentos, não é isso? Você vê como o nosso país está tomado com pessoas violentas. A gente não consegue mais andar com segurança na rua. Quando você passeia para outros países de primeiro mundo, você pode andar na rua que praticamente ninguém vai te assaltar. A questão do assalto, a questão da violência é uma coisa muito difícil de acontecer. Geralmente esse pessoal desses países, eles andam com muita confiança, entenderam? Então eles sentem que não vai acontecer nada com eles. Eles andam com coisas valiosas sem preocupação de que alguém vai puxar aquela coisa valiosa dela. Entendeu? Aqui no Brasil não, você não tem essa segurança. Um cordão de ouro, sua carteira, o seu celular, tudo isso pode transformar você em vítima. Então, o Jean Paul Sartre, ele fala sobre essa questão. Tá bom, gente boa? Então, vamos esperar o próximo slide, que vai dar mais repertório para vocês.